Começando então pelo quadro internacional, que no fundo foi quem mais uma vez ditou aí a dinâmica de preços de ativos no Brasil, uma boa parte, né? Então a gente vê aí um interesse atípico para assuntos até como composição de emissão do Tesouro Americano. Assim, acho que o quão relevante isso é ou não, não sei, mas pelo menos mostra o quão que o internacional tem sido aí importante para ditar aí a dinâmica de preços externos. E a verdade é que a gente teve mais um mês de dados muito fortes nos Estados Unidos de atividade. A gente teve o PIB confirmando que o terceiro trimestre a economia acelerou para 4,95% anualizado. Os primeiros dados sugerem uma desaceleração, mas para a casa dos 2%, ainda acima do PIB potencial. O mercado de trabalho bastante forte. Essa sexta-feira a gente deve ter dados do payroll, mas uma surpresa muito forte de mercado de trabalho no mês passado. Esse mês, os dados vão estar poluídos por greves e ainda assim deve vir uma leitura, espera-se uma leitura razoável. E o FONC se encontra, né, o Banco Central americano se encontra para discutir agora nesse mês, nesta semana, né, e mantendo a taxa de juros, então ninguém espera que vá subir o juro, mas a grande expectativa é o quão aberto ele deixa a porta para dezembro. Eu acho que no final as sinalizações ex post que eles vão dar, que eles podem dar nessa reunião, né, na quarta-feira saiu a decisão hoje, ah, vão mexer mercado, obviamente, mas mesmo que eles tentem fechar um pouco mais a porta, se a inflação continuar rodando no patamar que rodou no último mês, se a atividade desacelerar para onde parece que vai desacelerar, eu continuo achando muito difícil eles não continuarem subindo o juro e ter mais uma alta em dezembro, tá? Então, acho que isso aí deve ser para onde todo mundo vai estar olhando. Em paralelo, obviamente, o processo de abertura de alta de juros nos Estados Unidos, aí os juros mais longos, né? Pensando aí no 10 anos, por exemplo, uma discussão muito grande, o que está por trás dessa alta e se diferentes drivers dessa alta demandariam diferentes reações do Fed. Hoje, o que a gente observa, principalmente, é um déficit muito alto, que já vinha, tá? Um Banco Central americano que vem aí reduzindo seu balanço passivamente, e uma economia que cresce bem. Então, a gente teve uma reprecificação muito grande da curva na parte curta também nesses últimos meses, né? Então, os cortes que eram projetados aí para o longo do ano que vem, boa parte deles foi postergado. Então, quando a gente pensa numa economia que está crescendo bastante, está crescendo, está surpreendendo, independente da magnitude, está crescendo forte e surpreendendo, o mercado de trabalho não desacelera, a inflação volta a reacelerar, a discussão de efeito defasado de política monetária, e vamos esperar, ela se esvazia bastante. Então, é por isso que a gente acha que tem uma simetria muito grande aí para o Fed subir juros em dezembro. Quando a gente olha para o restante do mundo, isso acaba pegando no resto do mundo, seja nas moedas, seja especialmente nas taxas de juros. Então, acho que quando é uma questão fiscal, era para bater muito mais no juro do que nas moedas no primeiro momento, a gente vê esse processo de alta global batendo. Então, a gente vê juros mais altos em todo lugar do mundo, nos bancos centrais de emergência. A gente viu o Chile, Banco Central chileno, que começou a subir, cortando 100 pontos de juro na sua primeira reunião, na segunda reunião já desacelerou para 75 e agora com essa abertura de taxa que aconteceu com sua moeda, desacelerou para 50, né? Então é um país aí que está claramente em uma forte recessão, expectativa de inflação ancorada e não está conseguindo fazer um ciclo rápido aí olhando para a moeda. Então, quando a gente pensa no mundo, mesmo a Europa com uma economia cada vez mais clara e sinais de desaceleração e entrando numa recessão, a Europa até demorou para entrar nessa recessão, dado quando subiu o preço de energia, né? A gente tem uma série de subsídios lá, mas a gente vê o mundo contribuindo para o Brasil basicamente com taxa de juro mais alta, né? Então, eu não entrei nem comentei nada da guerra, da questão da guerra. Claro que é uma baita incerteza para o cenário, e como essas coisas podem evoluir, mas eu acho que a melhor forma que um economista pode avaliar isso é ver como as coisas estão, como os preços e como os ativos estão se dando no curto prazo e para onde pode aparecer ou não uma simetria. Então, obviamente, a gente pode ter uma escalada e eventualmente isso se refletir no preço do petróleo, mas não é o que tem acontecido até o momento. Então, isso segue mais como um risco. Então, quando a gente pensa no mundo, o mundo contribui para a economia brasileira com juros longos mais altos. Ponto, né? Então, a partir daí, como a gente tem visto isso no Brasil? Então, dando um passo atrás,
A economia brasileira cresceu bem no segundo trimestre, a gente está com claros sinais de desaceleração no terceiro tri, o mercado de trabalho ainda forte, vai saindo, a gente vai ter mais uma contribuição negativa do PIB água. Os dados muito bagunçados, né? Então, o IBGE mudou algumas pesquisas, incluiu alguns setores. A verdade é que está muito difícil ler os dados do varejo, por exemplo. Mas os fundamentos continuam favoráveis, né? São consumidores ainda endividados, famílias endividadas, mas num mundo de queda de taxa de juros no Brasil, já adiantando a conclusão, para mim não aconteceu nada que faça com que o Banco Central mude a cabeça de cortando a Selic de 50 em 50 pontos, tá? Então a gente deve ter isso contribuindo aí, a gente deve ter claro, aquele impulso fiscal, todo aquele dinheiro que foi dado para as famílias via auxílio emergencial, via reajuste do salário mínimo, o impacto disso na taxa de crescimento diminui, mas vale lembrar que na virada do ano a gente vai ter de novo aí 8, 9% de reajuste de salário mínimo, a gente tem todas as rodadas, então eu vejo a economia brasileira crescendo alguma coisa em torno de 1 com 1,5 hoje, tem muita incerteza para lá, o que eu posso falar é a economia desacelerando um pouco, mas não muito, tá? Se a gente pegar a nossa média histórica, assim, 1 com 1,5. Todo esse barulho do fiscal, poxa, o presidente da República disse que não vai, pessoal, vai mudar essa meta, ninguém nunca teve dúvida que vai mudar a meta. A gente não mudou em nada o nosso cenário de fiscal com as declarações do Lula, tá? Ah, basicamente porque a gente já tinha embutido aí que não dá para mudar a meta. O que o presidente falou é que ele não quer contingenciar, ou seja, olha, para cumprir o eu já dei o meu teto de gastos no novo arcabouço, agora eu não quero uma meta que faça com que eu gaste ainda menos do que eu já me limitei. E o máximo que esse arcabouço permite que seja contingenciado, que seja bloqueado, são 53 bilhões de reais. Tá? Sendo assim, e como ninguém achava que o governo ia contingenciar tudo, ninguém era para mudar a sua projeção de superávit primário em mais do que 15, 20 bilhões. No nosso caso, não mudou nada. Fica só o barulho mesmo e deixa claro que o ajuste fiscal que ele vai ser feito no Brasil, que vai tentar ser feito no Brasil, vai tentar ser feito via aumento de imposto. A agenda do Haddad passou na Câmara Fundo Exclusivo Offshore, ainda tem o Senado, deve diluir um pouquinho mais. A reforma tributária a gente deixa para falar numa outra, porque ela não vai ser aprovada até a próxima live, ainda tem depois os projetos de lei complementares a serem enviados, mas ela está com um pouco mais de areia na engrenagem, então não está claro aí que a Câmara vai receber um texto do Senado pronto para aprovação. Lembrando que uma PEC tem que ser aprovado o mesmo texto nas duas casas, né? Ah, e aí, o que pensar então para Banco Central, né? A gente deve ter uma mudança de meta, acho que a mudança de meta, no primeiro momento, não vai ser toda necessária, a gente certamente vai ter uma nova mudança de meta de superávit primário no ano que vem. Ah, mas para o Banco Central de hoje, expectativa de Selic caindo meio ponto, então indo para 12,25, né? E que se sinalize um novo corte de 50 pontos para a próxima reunião. Hoje em dia, o Banco Central tem sinalizado pelo menos duas, né? Ele fala os próximos passos devem ser nessa magnitude. Por que que ele fez isso? Ele fez isso porque ele tinha receio que ao começar com 50 pontos de corte, o mercado precificasse 75, 100 pontos de corte. Com essa alta de juro americana, e o que aconteceu na curva de juro brasileira, ninguém está precificando uma aceleração de juro, pelo contrário, está se discutindo se vai ser necessário desacelerar. Na nossa visão, seria um momento oportuno para ele ajustar essa comunicação, em vez de amarrar a mão por duas reuniões. Como ele vai ajustar isso? E ele falava que todos concordavam, era unânime em sinalizar duas reuniões. Pode ser que ele fale que não é mais unânime essa sinalização, pode ser que ele pare de sinalizar duas e sinalize só uma, pode ser que ele vá para um extremo que eu acho pouquíssimo provável de não sinalizar mais nada. Mas eu acho que a mensagem que ele vai passar é, olha, o meu plano de voo é se cortar 50 enquanto der, estou muito confortável com esse plano de voo, e a minha próxima vai ser um corte de 50, tá? No nosso cenário, esse juro cai aí, pelo menos nesse passo de 50, vai pelo menos até a reunião de dezembro, e muito provavelmente as próximas duas reuniões do primeiro trimestre do ano que vem, 50 também. Então, a rigor não teria nem por que ele mudar essa sinalização, mas é que é um quadro tão conturbado que qualquer Banco Central ficaria desconfortável em dar um guidance, uma sinalização tão longa, né? Cada reunião equivale a 150 de Selic, é 50 agora e sinalizando mais duas. Eu acho que o plano de voo é o mesmo, o Roberto Campos deu inúmeras
declarações nessa direção, mas pode ser que esse guidance mude. A gente teve o anúncio aí dos dois novos diretores, faltam ser sabatinados no Senado. Aquele que é mais ligado à política econômica, né, que vai para, imagino eu que vá para a diretoria internacional, o Paulo Piketty, é um economista super conhecido aí na academia há muito tempo, estuda política monetária, inflação há muito tempo, então vocês devem ter o nome dele constantemente no jornal. Foi uma surpresa muito positiva a indicação dele. Eu não digo surpresa positiva, porque aí parece que eu esperava um nome ruim, longe disso, mas foi um nome bom, tá? É um nome que não vai baixar a média de qualidade do Copom aí, de forma nenhuma. Então, isso também dá um pouco mais de previsibilidade para o nosso cenário. Então, eu acho que o Banco Central vai continuar cortando 50. Eu acho que esse ruído externo e como isso vai refletir na taxa de câmbio, o real vem comportando bem até agora, vem se comportando bem. Então, isso dá espaço para o Banco Central continuar puxando. É claro que enquanto a gente tivesse incerteza do Fed, enquanto tivesse incerteza do estado da economia americana, isso aí vai predominar na dinâmica, isso aí vai dominar a dinâmica de preço aqui. Se um dia o Lula fala uma coisa aqui ou acolá, é óbvio que o mercado reage muito. Posso ver aqui pelas olheiras aí dos meus três colegas aqui também, mas ao fim e ao cabo, é a economia americana que no macrão é o que vai acabar ditando aí as coisas, acho que nos próximos meses. Então, para fechar aqui, parte de Brasil, a gente vê o crescimento desacelerando bem no segundo semestre, indo para perto de zero em relação à base, porque parte disso é agro devolvendo, parte disso é o que a gente vê olhando nos dados do IBGE, mas esse mercado de trabalho robusto, eu ainda confio mais nos dados do mercado de trabalho e nos dados de arrecadação do que nos dados aí das novas pesquisas do IBGE mostram uma economia que fica crescendo menos. É o segundo semestre mais fraco da economia brasileira mesmo. A inflação, eu particularmente me coloco aí como na ponta contrária do consenso de inflação. Eu acho que a inflação brasileira ainda vai ter uns prints favoráveis, umas leituras baixas, mas quando a gente dá um zoom out, quando a gente olha mais de cima, a gente vê, poxa, a gente teve uma baita deflação de alimentos, a gente teve uma baita deflação de bens mundo afora, os índices de difusão de inflação estão baixos mundo afora, no Brasil está muito baixo, mas isso foi um momento mais favorável, tá? Então, eu vejo o filme pior do que a foto, basicamente. A gente vê as coletas e alimentos já piorando, mas não é só isso, tá, pessoal? Então, com desemprego baixo, com baita reajuste que a gente vai ter de salário mínimo, a gente deve ter aí, enquanto esse fiscal não for resolvido, a pressão é para cima, para a inflação. Curto prazo, uma dinâmica favorável, que aí dá conforto para o Banco Central continuar cortando de 50, mas a partir de algum momento, acho que vai ficar claro que a inflação do ano que vem é muito mais para 4 do que para 3. Eu acho que em algum momento a gente vai ter que discutir se ela é mais para 5 do que para 3, mas acho que esse ainda não é o momento. Então é isso aqui do meu lado, crescimento fraco no Brasil, juro caindo de 50 em 50, inflação ainda benigna no restante desse ano, e lá fora a gente espera que os dados de economia americana continuem fortes, tá? Então, esses dados de sexta-feira agora do mercado de trabalho devem ser lidos com grão de sal, se vierem um pouco mais fracos, porque eles foram afetados por uma greve. Se eles vierem fortes, depois de um payroll de 300 e tantos mil, e tendo sido afetado por uma greve, aí apertem os cintos. E eu acho que os dados de inflação nos Estados Unidos também vão continuar aí rodando acima do que o Fed desejaria, tudo apontando para uma alta em dezembro de juro lá, tá? É isso aqui do meu lado, então. Bom dia, bom mês a todos e fico aqui à disposição para perguntas. Um abraço.